Vamos lá, vou começar esse tema bacana e eu vou começar ele com uma historinha bem legal, bem rápida, prometo que vai ser rápida, para contar um pouquinho do que é essa experiência e o quanto de desperdício a gente faz muitas vezes de alocar recursos em outras áreas que não necessariamente são as áreas que são necessárias para criar uma boa experiência para o cliente, ok? Bom, essa história começa quando eu resolvi comprar uns cabos para poder... faltaram os cabos para uma gravação que eu tinha para o podcast, e aí eu entrei no Google, pesquisei algumas opções de lojas ali em São Paulo, e encontrei algumas lojas. A primeira que eu liguei, resolvi perguntar como que eu fazia para comprar e etc. Porque na verdade eu não ia comprar pelo e-commerce, eu precisava para aquele produto para dali uma hora. E o que eu fiz foi esperar para ser atendido para alguém que queria comprar um produto. E não foi atendido. O que eu fiz? Desliguei o telefone, liguei para o seguinte, que foi atendido, prontamente passou o valor, acionei o aplicativo do Rappi, pedi para o Rappi buscar, em 30 minutos eu tinha meu produto na mão. Tem várias lições aqui importantes. Por que tem Google Ads e Rappi nesse slide? Porque eu cheguei neste cliente, nessa loja, através de um anúncio do AdWords. Então, não preciso nem dizer o quanto foi investido em AdWords por essa empresa e o quanto foi desperdiçado em diversas ocasiões, porque foi um cliente que sequer deu um feedback para eles dizendo que tinha acontecido isso. Imagine quantos a gente está deixando de lado e quanto dinheiro a gente está deixando em cima da mesa. Essa historinha, ela ajuda a gente a entender o que vai acontecer, o que pode acontecer quando a gente coloca esforços para deixar o nosso cliente no centro. Organizar os processos da nossa empresa, as estruturas da nossa empresa para conseguir de fato ser customer-centric. E aí, o que isso impacta? Impacta no fato de que quando as expectativas dos clientes não são superadas, existem dois cenários possíveis. O primeiro é que 89% dos consumidores, e eu faço parte desses 89% dos consumidores, jamais voltam a fazer uma compra após uma experiência ruim. E essa, de fato, foi a experiência ruim que eu tive. Ao passo que os consumidores, os compradores B2B, eles não voltam, em sua grande maioria, no indicador de 66%, não voltam a fazer uma compra com uma experiência ruim. Então, expectativa e realidade. Então, tem uma série de quebras de paradigmas que tem ali na relação de cliente e consumo. Aquela loja não tinha um e-commerce, e está tudo bem. Até porque eu tinha o recurso de usar o Rappi e resolver o meu problema em alguns minutos, ou em pelo menos 1 ou 2 horas no máximo. O ponto é que a gente tem que entender que a experiência do cliente acontece quando a gente tem diversos pontos de contato sendo mapeados. A nossa experiência acontece em uma sequência de coisas. Então toda vez que ela interage com você, mesmo que você não queira que ela interaja com você, ela está interagindo com você. Mesmo quando você escolhe não estar na internet, você está na internet, e esse é um ponto importante, é que a gente consegue de fato fazer esse mapeamento. Só que o problema é que quando a gente lida com expectativa, a gente toma muitas iniciativas de tentar projetar o nosso posicionamento, a gente tenta desenhar como a gente quer que as pessoas enxerguem a nossa empresa, mas a bem da realidade é que o poder disso não está na nossa mão, está na percepção que essas pessoas criam. Então a única maneira e o único controle que eu tenho é garantir, ou pelo menos me esforçar ao máximo, ter controle ao máximo das ações que eu tenho para criar a melhor experiência, na expectativa de criar a melhor experiência. Com isso, um cliente de fato satisfeito, ele custa de 5 a 7 vezes menos do que conquistar um cliente novo. Informação que talvez para vocês não seja uma novidade, mas só de lembrar a historinha que eu acabei de contar, imagine quanto dinheiro esse cara está gastando 2 vezes mais. Primeiro para anunciar, segundo que está deixando de vender. Então, esse é um ponto importante. E aí as expectativas, para deixar o cenário um pouquinho mais complexo, vamos chamar assim, elas são líquidas. Elas mudam o tempo todo. Eu diria que não mudam só porque o mundo está mudando numa velocidade abissal. Elas mudam porque elas mudam de manhã para tarde, da tarde para a noite, o tempo todo. Então o nível de serviço, o poder de escolha, a velocidade com que você dá a informação. Imagina, eu não estava comprando no e-commerce, mas precisava de um produto com velocidade. A acessibilidade, a experiência, a customização, uma série de fatores determinam isso. Então em um mundo em que a expectativa do consumidor de fato está completamente constante, ou seja, está em mudança constantemente, o que a gente tem que pensar aqui, ao entregar a melhor experiência em todos os canais e as respectivas interações com a sua marca, é o que você vai fazer o seu negócio, vai ajudar o seu negócio a ser de fato sustentável.
Pois bem, esse roteiro aqui, vamos chamar esse círculo virtuoso, é basicamente o processo que a gente passa quando a gente está no afã de querer comprar algo ou aprender alguma coisa, ok? A gente começa pela descoberta, passa pela consideração de uma solução específica, depois a gente, ao encontrar as opções, a gente começa a entender o que eu devo comprar, então você passa pelo processo de compra, passa pelo processo de onboarding. O que é o processo de onboarding? Muitas vezes a gente compra um serviço e não sabe como utilizar o serviço. Ou é difícil, ou o manual não é claro, ou o suporte não funciona. E esse onboarding é onde você tem uma fricção também, eu vou falar daqui a pouco sobre cada um desses itens. Uma vez que você superou a etapa de onboarding e você consegue levar isso para um encantamento, aí é onde você começa de fato a crescer. E quando chegar num momento em que os seus consumidores estão advogando pela sua marca, você atingiu o ápice. Se preparem porque até o final dessa apresentação eu vou mostrar um framework para vocês classificarem aonde está a tua empresa em cada um desses estágios. São 5 ou 6 estágios dos quais você pode enquadrar a sua empresa do quanto ela é customer centric, o quanto ela é centralizada no cliente. Bom, abrindo um pouquinho agora dessa linha que eu trouxe agora, abrindo agora um pouquinho desse círculo que eu trouxe, deixando ele de uma forma mais linear, a gente tem que lembrar que ser customer centric não tem nada a ver com a sua comunicação diretamente. Muitas vezes a gente acha que o fato de eu simplesmente humanizar a minha comunicação ou o fato de eu simplesmente trabalhar melhor a ideia de que eu sou focado no cliente vai resolver as questões, né, todos os seus problemas. Mas é importante lembrar que a gente tem duas visões importantes. Primeiro é a visão de fora para dentro, que é a perspectiva do cliente, é como ele te enxerga. Então entender, primeiro, que tem essa visão quando se fala de customer centric, e tem também a visão de inside out, ou seja, visão de dentro para fora. O que eu preciso mudar em termos de pessoas, processos, informação e tecnologia? Então, ao longo dessa apresentação, eu vou dividir em duas formas. Como é que eu gerencio a expectativa que esse consumidor tem e como é que eu trabalho em cima de 4 pilares, 4 vetores importantes dentro do meu negócio para conseguir corresponder a essas expectativas estruturalmente, ok? Bom, mas antes disso, olhando para a visão de fora para dentro, nós enquanto consumidores, enquanto pessoas, melhor dizendo, sempre importante lembrar isso, estamos em algumas dessas etapas em algum momento. Ou estamos desejando alguma coisa, ou estamos fazendo alguma coisa, pensando ou sentindo. E vou abrir cada um deles. Quando você vai olhar para o teu consumidor, na posição de estar desejando alguma coisa, as primeiras perguntas que você deve fazer é: o que ela está fazendo? Por que ela está fazendo? E o que ela deseja ou precisa alcançar. Então isso daqui serve também para você construir o entendimento de quem é a sua persona, de quem é o seu cliente, ok? Ao passo que no fazendo, o que ela está fazendo em cada etapa da jornada. Então daquelas etapas que foram faladas, o que ela anda fazendo. E quais são os pontos de contato que ela encontra? Esse é um ponto importante. Vou falar de mapeamento e vou montar um print também de como é um mapeamento de jornada completo. Item 3. O pensando, quais são as expectativas e percepções ao longo da jornada. Ao passo que também temos que questionar se estamos satisfazendo as suas necessidades. Sentindo, o que ela anda sentindo, esse é um ponto importante. Ela se sente ótima, ela está infeliz, nós estamos causando dor ou raiva para essa pessoa? Porque no meu caso, foram as duas coisas na historinha lá atrás. Eu fiquei com a dor de não ter conseguido resolver um problema rápido, e fiquei com raiva daquela empresa porque ela não me atendeu, mesmo eu estando ali esperando por 15 minutos no telefone. E olha que eu fiquei bastante tempo. E aí, a gente tem que entender que quando se fala de jornada, a gente está necessariamente olhando para diferentes perspectivas de jornada. A gente tem a jornada que é mais relacional, que é muito mais focada numa visão completa de como você se relaciona literalmente, né, do ponto de vista emocional com os seus clientes. Você tem também a relação transacional, a jornada transacional, que é basicamente aquela que você tem mais touches mais diretos, ou seja, um recibo, um aviso de recebimento de alguma coisa, ou seja, são relações mais transacionais. Nós temos uma jornada que está baseada no emocional, ou seja, totalmente pautada no mental, então efeitos que a gente consegue ter, por exemplo, que levem à emoção. Ao passo que temos uma jornada mais física, como por exemplo dentro de uma loja, dentro do PDV. E essa loja, você vai entender como é que parte da experiência dela, ou parte da jornada que ela cria,
de que maneira você está impactando ela positivamente. De que maneira você está, de fato, encantando o seu cliente. E temos também a pessoal, que é a visão única do cliente. Você pode ter a pessoal em dois cenários. Você fala, Edu, mas como é que eu vou fazer para poder ter um relacionamento de jornada, né? Um tipo de jornada pessoal, se eu tenho clientes em grande escala? Daí você vai usar a tecnologia para explicar como. No caso de B2B, com clientes talvez menores, ou seja, uma base menor de clientes, melhor dizendo, você consegue fazer esse one-on-one também. Mas aí fica um detalhe, como é que o Nubank faz essa relação do one-on-one com mais de milhões de clientes? Como é que ele consegue criar essa jornada pessoal? A tecnologia está aí para isso. Bom, ainda dentro dessa visão, este slide é muito bacana, porque ele vai te dar a equivalência entre a visão de fora e a visão de dentro, para você entender o que você precisa fazer. Quando o cliente enxerga para a gente, ele enxerga com essas visões que estão ali na parte superior do slide. Encantamento, frustrações, touch points, emoções, esforço. Quanto de esforço ele tem para poder usar o seu produto, quanto de esforço ele tem para chegar até você. Ao passo que quando eu olho para dentro da minha empresa, como eu falei no início, eu tenho 4 pilares que são importantes. Primeiro, pessoas, processos, informação e tecnologia, que é a visão de dentro para fora. Então, esse slide não está desenhado dessa forma à toa. É para que vocês entendam que toda vez você vai ter que equiparar o encantamento. Como é que eu gero encantamento olhando para os 4 itens desses pilares? Como é que eu gero encantamento usando o meu time interno? Como é que eu gero encantamento mudando os meus processos? Como é que eu gero encantamento mudando as informações que eu armazeno dentro da minha empresa a respeito dos meus clientes? E aí eu vou detalhar cada um deles agora. Antes, a jornada. A jornada, de modo geral, a gente... Quem nunca aqui desenhou? Quem que já mapeou jornada de cliente? Levanta a mão, por favor. Tem uma galera legal. A questão é que, quando a gente vai mapear a jornada, a gente tem uma situação em que a gente tenta simular, basicamente, cada passo que aquele cara vai fazer, que aquele usuário, aquele cliente vai fazer. A bem da verdade é que a gente se frustra, porque cada usuário vai fazer, ou cada cliente vai fazer a jornada do seu jeito. Então entender que uma vez que você compra, vê um anúncio, vai no desktop, depois você vai na loja, experimenta o relógio, experimenta alguma coisa, coloca no carrinho no tablet, depois vai na outra loja e compra o produto. Como é que você faz esse mapeamento? Ou seja, o mapeamento não existe dessa forma. Ele é exatamente isso. E nós, como os profissionais de marketing, atendimento, vendas, o que for, a gente tem que entender que nós estamos lidando com esses paradigmas, né, dentro do marketing. Aí a questão é, o que eu tenho que fazer de esforço para tentar minimizar as fricções que existem? O primeiro passo é começar a coletar dados de fato para compreender essa jornada. Estamos falando de dados é muito importante. Então, questionar o seu cliente para entender como ele se sente em relação ao que você está vendendo, o que você está fazendo na relação com ele. Eu vou explicar como é que faz esse mapeamento também. Depois, analisar esses dados. Só que nada disso vai ser positivo, nada disso vai ser importante se você tiver o que a gente chama de bando de dados. Né? Porque, na verdade, todo mundo fala que tem um banco de dados, mas a gente tem um bando de dados. E o que a gente faz com esses dados? Como é que a gente produz informação? Como é que a gente produz conhecimento a partir desses dados? Daí você vai ter que tomar uma ação. E essa ação tem a ver com a interpretação para que você consiga, de fato, aumentar a fidelização, aumentar, de fato, a especialização e o entendimento para que a percepção do seu cliente aumente a seu respeito. Então, os dados vão ajudar você a prever comportamento, vai ajudar você a diminuir a evasão de clientes, fidelizar e engajar esses clientes. Este slide é interessante, porque a gente começa agora a olhar para aquela jornada que nós conversamos agora há pouco, e você vai começar a dar um zoom em cada handoff, em cada intersecção de uma etapa para outra, como é que está a relação tua com os teus clientes. Aqui é um exemplo que a gente está trazendo, tá? Aqui é um exemplo fictício. Então nós temos aqui, descobrir e considerar, NPS está ok, monitorei meu NPS, estou tendo uma nota legal, considerar para comprar também. Aí eu começo a ter uma fricção do comprar para o onboarding, cai ali a minha nota, aí já começo a entender que tem um ponto de atenção. Só que toda vez que eu vou de onboarding para encantar, de encantar para advogar, eu começo a ter uma queda, tenho várias fricções bem importantes. O que mais ou menos esse mapa me diz, essa jornada me diz, esse exemplo de jornada? Diz que, aparentemente, o processo de chegar até a compra é ok, tem uma quebra no onboarding, e na hora de encantar esse produto, na verdade, ele mais do que entrega a obrigação, então eu não estou conseguindo encantar. Provavelmente é um produto que entrega o que prometeu, ou bem próximo do que prometeu. E aí como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso dando um zoom nos pontos de fricção, que acontecem geralmente nas etapas de passagem.
Então aqui um exemplo de diagnóstico de fricção numa etapa de onboarding e encantamento. Cliente não sabe o que fazer assim que compra o seu produto ou serviço. Não recebe suporte no tempo adequado, não é fácil encontrar informações do contrato. Por exemplo, o time técnico não está preparado o suficiente e não monitoramos o uso e consumo do meu produto. Então aqui um exemplo. Vocês podem trazer essa classificação e entender o zoom. Então a ideia aqui é que você vai ter um monte de coisas para você olhar. Se você olha para a tua jornada, que quem levantou a mão aqui falando sobre já mapeei a minha jornada, vai entender que o passo seguinte de mapear é entender o quanto de fricção eu estou tendo em cada uma dessas etapas. Só que não adianta você tentar satisfazer todos os clientes ao mesmo tempo, todos os consumidores ao mesmo tempo, sem resolver cada item de uma vez, né? Um de cada vez. E aí quando você olha para esse NPS que está caindo no momento de fricção, você começa a atacar isso de alguma maneira. O que é importante lembrar? Que ao invés de falar que estamos, ao invés de nos referirmos aos consumidores como tão somente consumidores, a gente tem que lembrar que o que nós estamos vivendo é uma transformação comportamental na humanidade, de um modo geral, né? Todo mundo fala de transformação digital, todo mundo fala eu falo muito sobre isso, mas nós estamos falando de uma transformação comportamental. E para responder e corresponder, na realidade, a essa transformação, a gente tem que olhar que não se trata mais de ser Customer Experience. A gente tem que chamar isso de Human Experience. Entender que antes de pensar quem é o meu consumidor, quem são as pessoas que estão ali por trás, qual é o anseio que elas têm. E aí a gente vai conseguir, de fato, usar a tecnologia para poder levar isso adiante. Daí é onde eu vou entrar naquelas 4 tracks que eu falei anteriormente. Eu vou explicar, primeiro, pessoas, processos, informação e tecnologia. Em cada um deles, o que eu aconselho vocês a se perguntarem é, em pessoas, agora uma pergunta, não precisa ter resposta agora, mas que faça para você mentalmente. O quão centrada no cliente é a sua empresa, do ponto de vista de pessoas. Teu time, de fato, está totalmente human-centric. Os processos da sua empresa, quão simples e fáceis eles são? Quanto de burocracia existe dentro da sua empresa? Se a empresa tem muita burocracia, provavelmente ela vai ter uma ineficiência para ser centrada no cliente. Informação, o quanto você sabe sobre os seus clientes, ao passo que também tecnologia, que tipo de tecnologia você dispõe para dar escala para esse processo de ser uma empresa centrada no cliente. E aí vamos abrir pessoas. O coração da experiência do cliente são as pessoas. Não podemos falar de Customer Centric, Customer Experience, sem falarmos de Employee Experience. Sem falarmos do quão importante é engajar as pessoas para que na visão, ou seja, o último item ali, que é o pilar, pessoas sabem seus papéis, recompensas são alinhadas com as necessidades do cliente. Esse é um detalhe muito importante. Você pode ser uma empresa orientada a vendas, e precisa ser. Uma empresa precisa vender, senão não sobrevive. Só que para ser orientada a vendas, primeiro precisa ser orientado aos clientes. E para ser orientado aos clientes, primeiro você precisa ser orientado a pessoas. E quando você atrela o resultado dessas pessoas a tão somente a venda, ao indicador de venda, o que vai acontecer? As pessoas vão estar tão conectadas, seu time vai estar tão conectado em vender, porque o KPI é vendas, de que ela vai esquecer que ela precisa estar centrada no cliente. Quando você atrela as recompensas ao sucesso do cliente, ao êxito do cliente, ao NPS, ou quão feliz esse cliente está, você muda totalmente o engajamento do seu time e você começa, a partir da cultura da sua empresa, a mudar todos os processos para que as pessoas de fato sejam encantadoras junto aos seus clientes. Acesso à informação dentro da cultura é importante, a crença de que a empresa é centrada no cliente. Os colaboradores da sua empresa, façam a reflexão. Eles acreditam de verdade que a empresa como um todo é centrada no cliente? E os clientes? Sente que é fácil isso fazer? Ou seja, sente que é fácil fazer negócio com você? Confiam em você? Falam ativamente sobre você para outras pessoas? E CX é uma vantagem competitiva quando a gente fala de visão. Para que a sua empresa seja de fato centrada no cliente, temos que olhar aqui programas formais de CX, a gente tem de fato programas que ajudam a escutar o cliente, e temos medição de performance relacionada a isso. Vamos lá, processos. Como que a sua empresa entrega a experiência do cliente? Agora é o como. Falamos por quê, através das pessoas, com quem. Agora vamos falar do como. Os processos não devem ser simples e fáceis para os clientes e colaboradores. Então, alinhamentos importantes para isso.
Desenhar fluxos de trabalho, como é que você faz a fluidez do processo. Como é que se encanta o cliente? Você tem playbooks lá dentro da tua empresa? Você tem manuais? Você tem checklists que ajudam o atendimento? O que é feito de fato em termos de processo que estão orientados ao fato de você ser customer-centric? As atividades, né, que fomentam a fidelização, elas estão lá presentes. Ou seja, como é que você está mapeando tudo isso? Mecânicas, definir dependências. Para ativar tal coisa, eu preciso de tal coisa. Ou seja, processos de fato, na veia. Então, e evidenciar todas as ineficiências são importantes também, ao passo que informação, que agora é a fonte de vantagem competitiva, uma vez que eu tenho pessoas engajadas, eu tenho processos definidos, agora eu preciso fazer a informação transitar. E aí, sobre 3 prismas. O que a gente sabe sobre os nossos clientes? Primeiro, eles esperam, nós enquanto pessoas e consumidores, a gente tem uma expectativa muito grande de que nossos dados, já que eles vão ser usados, que sejam utilizados para que a gente consiga ser contextual, entender e antecipar as minhas necessidades. Já dentro da empresa, né, a gente deve ter uma visibilidade, né, muito mais oportuna e precisa dessas necessidades, ao passo que os colaboradores precisam de acesso fácil a essa informação. Por que eu estou falando isso? Falando de pessoas, em processos, só que de nada vai adiantar a gente ter tudo isso se para acessar a informação o nosso colaborador precisa acessar de um computador específico que está dentro da sede, que está dentro do servidor específico para poder pegar, e eu preciso de 7 dias úteis para poder entregar essa informação, para daí quando o cliente já estiver totalmente com raiva de você, já não vai fazer mais no menor sentido você dar aquela informação para ele. Então, o grande problema que a gente enfrenta nesse aspecto da informação é que a gente não empodera as pessoas para que o processo de acesso às informações sejam fáceis. E aí é que a gente tem muita fricção, ok? E aí, por último, e não menos importante, a tecnologia. E por que a tecnologia está por último e ainda assim não é importante? Porque muitas vezes, quando a gente fala de Customer Experience, a gente começa a contratar uma porrada de ferramentas achando que isso vai resolver os problemas, sendo que são questões estruturais que estão barrando você de ter esse crescimento. Então, ao passo que eu olho para a tecnologia, que é a que conecta essa experiência, a parte de pessoas, de processos, de informações, e ela vai dar escala para que esses 3 pilares iniciais, de fato, cheguem até o consumidor. Então, os colaboradores, uma visão única, simplificada, seja no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar, ele precisa ter acesso a essa informação. Está claro para ele, você está disponível para ele. E a sua tecnologia, seja infra, aplicações, nuvem, rede, dados, tudo que você tem, ele precisa dar não só suporte para o interno, mas também externo. As requisições que são feitas por colaboradores e clientes tornam tudo isso de uma forma integrada. Se você tem ferramentas que não conversam também, você tem um grande problema. Ok? E aí ao passo você também tem o elemento dos clientes. Website, evento, enfim, telefone, chat, varejo, contato pessoal, e-mail, etc. Gente, a gente só pode olhar para a ferramental quando a gente resolver os outros 3 pilares anteriores. Senão a gente vai ter um monte de canal de aquisição, um monte de canal de comunicação que não é efetivo, que não conversa, que não está integrado, e aí você vai ter um grande problema também. Bom, mas e aí? Quais são as habilidades necessárias? Os capabilities, né? Qual é o framework para a gente ter as melhores práticas para poder tornar essa empresa e as pessoas dentro dessa corporação de fato líderes, analistas, enfim, gerentes, todo mundo de fato customer centric. Daí é o seguinte, nós temos 2 etapas. Da mesma lógica da visão de fora para dentro e de dentro para fora, a gente tem que pensar que eu tenho 2 coisas que eu preciso fazer. Primeiro é desenvolver. Desenvolver um projeto, ou uma iniciativa, ou um comportamento, ou uma cultura orientada a entregar esse Customer Experience. E para isso eu preciso de uma estratégia dedicada para isso, estratégia de experiência. Eu preciso de um entendimento profundo do meu consumidor e também um design de tudo isso, um design dessa experiência. E aí, para que a partir disso eu consiga de fato entregar a melhor experiência. E para isso eu preciso de uma boa governança, eu preciso de cultura para isso, eu preciso estar orientado a dados, onde eu possa fazer mensuração do quanto eu estou sendo efetivo em cada um daqueles elementos que eu citei para diminuição de fricção. E aí eu vou usar tecnologia e os processos para isso. Então essa aqui é a síntese de todos os elementos que eu trouxe aqui agora há pouco, dos 4 pilares. E aí esse é o slide que eu prometi no começo da apresentação. É aqui que a gente vai tentar enquadrar cada uma da empresa de vocês. Então agora vocês vão tentar se colocar na situação aqui agora. O estágio 1. O Customer Experience ainda não é algo que seja tão importante, ele tem um pouco, mas não tem nenhuma iniciativa formal. A gente fala assim, somos
orientados ao cliente. Aqui o cliente vem em primeiro lugar. A gente tem um respeito pelo cliente. Aí eu pergunto, você tem algum processo que está desenhado para isso? Você tem playbooks que estão falando isso? Os treinamentos de onboard dos seus profissionais têm linhas que dizem isso? Quais são os elementos, dentro daqueles 4 elementos, aqueles 4 pilares que eu citei, que sustentam essa ideia de que você tem? Então você está mais para interessado do que necessariamente executando alguma coisa em Customer Experience. E aí a gente tem o segundo estágio, que são ações mais pontuais. É uma empresa que começou a investir em Customer Experience. Customer Experience é importante, algumas iniciativas formais estão acontecendo, pipocando, e alguma coisa ainda isolada. Eu tenho um elemento aqui, um elemento ali, uma iniciativa aqui, e é tudo isso que está fazendo eu ter alguma experiência. Ao passo que eu tenho comprometida, né, que aí é já o estágio 3, estágio mais repetível. Eu tenho o Customer Experience tratado como algo muito importante, tem algumas práticas, principalmente de Customer Experience Management, que aí já é o CEM. E aí também começa a implementar de forma regular, mas ainda não sistemática e não escalável. Tem um processo que começam a conversar e vão funcionando. E aí nós temos a empresa engajada. Antes de eu pular para os 2 últimos, baseado no que a gente tem nesse quadro aqui, quantos de vocês se colocariam no estágio, sei lá, investindo, no estágio 2, vai. Ou vamos começar, estágio 1, levanta a mão quem acha que está no estágio 1. Legal. Levanta a mão quem acha que está no estágio 2, começando a investir em Customer Experience. Está começando a aumentar. Levanta a mão quem está comprometido de verdade com a história de ser Customer Experience. Também pouquinho. Agora engajado, gente. Customer Experience é uma peça-chave para o negócio. E vocês têm programas de performance, tem regulamentam, isso está sistemático, está funcionando. Estágio 4, quantos estão? Pouquíssimas pessoas. Agora vamos para o aprimorado, que poucas empresas no mundo estão aqui. Né? Que é o estágio 5, isso já está enraizado na cultura. Por que para as startups é muito mais fácil isso? Porque elas já nascem centradas no cliente. As startups nascem, se vocês pararem para pensar, geralmente por líderes mais jovens, e não é à toa, porque eles estão agora sendo os empreendedores, sendo os consumidores. Então, na época que eles eram mal atendidos, eles resolveram isso, resolveram olhar para esse cenário e construir coisas, construindo empresas que fossem resolver o problema que eles tinham. E aí, esse estágio enraizado, quando você olha para essa matriz, é entender que primeiro eu tenho o valor que o cliente dá para essa presença, né? E tem o nível de adoção e maturidade, que é esse eixo X e Y. O que é importante a gente lembrar? As empresas mais valiosas do mundo hoje, pare para pensar, Google, Facebook, Apple, o que eles têm em comum? Alguém sabe arriscar? O que eles têm em comum relacionado ao nosso tema? Alguém se arrisca a dizer? Alguém? Alguém? Eles são todos centralizados no usuário, centralizados no cliente. E ao serem isso, se tornam mais valiosos porque a discussão sobre o valuation dessas empresas está intimamente ligado ao quanto elas são orientadas ao cliente. Então isso me faz pensar que estar centralizado no cliente me gera receitas, porque eu diminuo meu custo de aquisição quando eu deixo de investir porradas, rios de dinheiro lá em AdWords. Veja bem, não estou incentivando que paremos de investir em AdWords. O que eu estou falando é que eu passe a olhar melhor para o meu atendimento para que eu potencialize esses investimentos. E eu pare de deixar dinheiro em cima da mesa. Nas mesas de boards, de investidores, um dos KPIs mais importantes que vão ser discutidos é o quanto de valor está sendo gerado para os consumidores. E aí como é que eu faço agora um exemplo? Vamos lá. Mostrei a matriz para vocês e agora eu trouxe aqueles elementos que eu citei anteriormente. Estou destrinchando cada um deles aqui para vocês entenderem de fato onde vocês estão. Porque a gente pode estar em um estágio mais interessado, um estágio mais avançado em um aspecto e pode não estar tão avançado em outro aspecto. Então a grande lógica daqui é, pergunta, estratégia de experiência. Quão avançado eu estou numa estratégia clara, documentada, discutida. Aí eu vou criar um marcador e entender. Estou em estágio 1, 2, 3, 4 ou 5. Ao passo que eu vou fazer o mesmo questionamento para se eu compreendo o meu consumidor, o design da minha experiência, a governança, a cultura, a mensuração, a tecnologia. O que determina o estágio de vocês é o menor dos itens. Então significa que, o fato de eu ter, por exemplo, o entendimento do consumidor lá em engajada, não me faz uma empresa no estágio sistemático, estágio 4. Não me coloca necessariamente uma empresa no estágio 4. Por quê?
Porque a cultura, observe ali o quarto item, o quarto ou quinto item, cultura, está investindo ainda, tem algumas ações pontuais. O que eu quero dizer é que se aqueles 4 pilares não estiverem sendo equilibrados, o que vai acontecer é que vão ficar manco, porque sem tudo isso aqui, ou sem parte disso, principalmente que a cultura que tem um peso muito importante, eu não consigo evoluir o suficiente para sustentar essa estrutura de iniciativas que eu tenho. Então, esse é um framework que pode ajudar muito vocês a entender um pouco do estágio onde vocês estão. Daí, não dá para enxergar, mas eu vou disponibilizar isso para vocês. Aqui é um exemplo de como o mapeamento acontece. Desde os estágios lá de awareness, consideração, aquisição, serviço, fidelização e assim por diante. E aí eu vou começando a olhar de fora para dentro, eu vou cascateando, eu vou criando camadas para entender e mapear todos os meus pontos de contato. No final dessa palestra eu vou deixar um link para vocês baixarem esse material, ou baixar a apresentação completa. Pode ficar tranquilo que vai estar na versão de qualidade desse material. E aí ele pode observar ali que tem os departamentos da empresa ali. Então coloca-se ali cada departamento, como é que é a jornada, como é que ele passa, né, ao longo da empresa, no processo de jornada contigo. Ok? Bom, na era onde tudo está se comoditizando, reparem, tudo está virando commodity. O acesso, a facilidade, a liquidez com a qual a gente está se relacionando com marcas, produtos, serviços e pessoas, está tornando tudo um commodity. Então o principal diferencial que a gente vai ter de um produto ou serviço para outro vai ser a marca. E se a marca é construída por experiência, por pessoas, então para se ter uma experiência memorável, eu vou precisar investir na diferenciação. Ou para ter diferenciação, aí é bem melhor, eu vou precisar investir em experiências memoráveis. E é isso que vai fazer você se diferenciar em termos de produto. É isso que vai fazer você aumentar o valor da tua empresa. E quando eu falo valor, eu não estou me referindo só a valuation. Estou me referindo à percepção que se cria a partir do seu consumidor. Investir em atendimento também aumenta esse valuation, como foi dito agora, e diminui o custo de aquisição. Eu disse isso agora em alguns momentos, mas para quem quiser tirar foto. E na sequência, uma reflexão importante que estamos caminhando para o fim, que é, quando falamos de transformação digital, essas mudanças devem estar em torno das necessidades humanas e suas respectivas necessidades ou expectativas. Muito se fala de transformação digital, mas se fala de transformação digital pensando que transformação digital, por levar a palavra digital, está totalmente ligada à tecnologia. Mas a realidade é que ela se viabiliza a partir do digital também. E aí mais uma reflexão, ou não uma reflexão, mais uma conclusão. Quem nós somos? Quem é o Eduardo? E quem é a Dive? Nós somos uma agência que ajuda empresas a terem mais profundidade em suas estratégias digitais. Como? Basicamente, o contexto de agências e consultorias, a gente está nessa intersecção, a gente une criatividade, experiências e dados para promover essa experiência e projetos respectivos de experiência para ajudar as empresas a saírem do ponto A e irem para o ponto B, C, D ou E respectivo em termos de experiência. A gente transfere isso através de conhecimento, workshop, treinamentos, palestras e assim por diante. Esse aqui, já vou mandar o link agora da palestra na sequência, é o nosso ProTalks, que é o nosso programa de entrevista. Ops, passou rápido aqui. Algumas empresas que a gente entrevistou, líderes globais, que a gente fala sobre experiência do cliente, a gente fala sobre transformação digital. Vocês podem procurar no Spotify, ProTalks, e YouTube também. Lá vocês vão encontrar todos os conteúdos que a gente está falando aqui e outros temas. E aí, passando rapidamente, nós vamos ter um workshop de Customer Experience em São Paulo. E eu vou conceder aqui 5 VIPs. 5 VIPs. Workshop de 2 dias. Para fazer isso, é muito simples. Todo mundo com seus celulares em mãos? Escaneia esse código, que leva para o meu Insta, para facilitar o processo, e envia um eu quero. Os 5 primeiros que escreverem eu quero. Não consigo nem ligar. Vamos lá. 5 primeiros que escreverem eu quero vão levar ao workshop. Eu já escrevi. Foi? Só escrever eu quero. Não há. Entra no Insta, Edu, olha, Edu, F-O-L-C-K, você consegue. É que depende da câmera de vocês, né, pra você fazer isso. Mas tudo bem, não tem problema, vocês vão ter acesso ao slide agora, ó. Esse é o QR Code, abre um grupo, aí você vai precisar ler o QR Code.
escrever, eu quero escrever. uma foto? Qualquer lugar, escreve no direct. Que tá escrito lá, enviar o direct com eu quero. Ah, eu ganhei. E aqui você escreve eu quero no grupo. Não é grupo de bom dia, fica tranquilo. E lá vocês vão ter acesso à apresentação, ok? E também mais informações sobre o workshop. Gente, ops, vamos lá. Oi, grupo. Ó, vou dar 5 segundos. Ah, já foi. Não, cadê a apresentação? Vamos lá. Gente, aqui são os meus contatos. Tem meu telefone, meu celular, meu e-mail, quem tiver que dar alguma dúvida a respeito. E meu QR Code do LinkedIn, para vocês me procurarem no LinkedIn para se conectar. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu eterno obrigado, gratidão. Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. Muito obrigado.